compreende algumas melhorias, compreende algumas entregas, né? Vamos passar aqui por alguns pontos nesse processo. Essa demonstração, né, será gravada e depois a gente também disponibilizará, né, para vocês aí, para quem não puder acompanhar, vai ter o conteúdo, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Acessando aqui o sistema Galgo, nosso foco principal aqui é, né, falar de registro de fundos, tá? Então, você acessar aqui o ambiente de homologação, né? Algumas casas aí já têm, inclusive, também acesso à homologação, então vocês também depois podem acessar esse ambiente, né, normalmente, e até fazer os testes, conhecer como é que ficou aqui esse processo, tudo. Tem casas que já têm aí, utilizam a homologação com uma regularidade, então tem, né, base, tem tudo para verificar. Qualquer questão de dúvida de acesso sobre esse ambiente de homologação, vocês podem entrar em contato com o, né, nosso atendimento, nosso suporte, que o pessoal auxilia vocês na parte de usuários e tudo que precisa, tá bom? Bom, aqui navegando para, né, o ambiente 105, né, que é o que vai aqui prevalecer. Neste momento, aqui, a gente, por enquanto, está esse menu aqui, mais uma opção aqui, tá? Mas isso vai ser reorganizado, o que vai prevalecer depois aqui vai ser um menu novo, né, direitinho, né, quando entrar em produção esta nova versão, vai valer ali um menu ajustado, não se preocupem nesse momento com mais de uma opção aqui, tá? Não é só com estruturados, inclusive, né, assim, é em geral, tá? Então, aqui a gente fez uma remodelada aqui, né, na parte aqui da tela de registros, tá? Então, né, a gente acabou trazendo aqui, entendemos de uma forma mais visual para vocês aqui, né, as operações possíveis aqui para guias iniciais. Então, aqui, quando vocês entrarem em fundos de investimento, vai ter aqui né, a parte da guia relacionada com a operação de inclusão. Aqui a gente mantém, né, os campos para fazer o início de uma inclusão, como também mantém aqui uma lista de inclusões em andamento, né? A alteração está aqui junto, né? Então, mesma lógica, tenho aqui a busca de um fundo para poder alterar, mas também tem a relação de fundos aqui, né? Alterações em andamento. Encerramento, eu não vou conseguir mostrar para vocês hoje, né? É uma das pendências que faz parte do nosso pacote de entregas e vai estar disponível aqui, né? Então, encerramento vai estar aqui junto, da mesma lógica, né? Vocês vão poder buscar o fundo ali para fazer o encerramento. Esse é uma das pendências grandes que a gente tem com o mercado, que é um processo que hoje ainda é ali manual, pelo suporte, mas vai fazer parte desse pacote, né? Este acesso de encerramento, apesar de já estar ali, né, acabando os fundos do legado, mas, né, é, este encerramento compreende fundos dos dois ambientes, tá, pessoal? Na hora que acabar o legado, ok, mas nesse momento que ainda tem alguma coisa ali, ainda também vai ser possível encerrar por aqui, não importa se é, né, fundo 175 ou legado, tá bom? O que tem de novo aqui para vocês são essas guias de fundos ativos e fundos encerrados, né? Isso é uma visão que vocês não tinham, né, disponível, tá? Então, a gente está trazendo aqui, né, neste momento, primeiro uma visão completa aqui da lista de todos os fundos aqui de vocês, né, apresentados aqui, os fundos ativos, ou seja, né, incluir um fundo, ele já vai estar aqui disponível aqui nessa relação, e também vai ter a relação de fundos encerrados, tá bom? Né? A gente deu uma olhada também na questão aqui de usabilidade dessas listas em qualquer dia. Todos esses campos vocês vão ver que tem a possibilidade de classificar e também de filtrar, né, ali de acordo com a coluna, o conteúdo que vocês querem. Então, se o usuário, metacódigo, do CNPJ, o nome, então todos eles permitem ali. Isso vai estar em qualquer uma das listas aqui, dessas vias. Nós fizemos aqui, né, esse padrão aqui, né, de usabilidade para vocês. Tá? Pensando aqui também em termos de informações disponíveis, né? Aqui ao lado a gente tem as ações aqui possíveis, ou seja, né, eu posso consultar aqui o registro, né? Então clico aqui nessa lupa e eu vejo então o cadastro completo, né? Então tem a visão aqui dos dados cadastrais, é outra, é
outra visão que vocês estavam sem até então, a gente não tinha isso disponível ali com esses fundos do ambiente 175, né? Então, isso está ficando disponível, da lista completa de fundos para vocês, independente, inclusive, né, de novo, né, deixa eu pegar aqui, daqui a pouco assunto, mas independente, né, da guia que se esteja aqui olhando, vocês vão ter que ter aqui, né, as visões dessas consultas, tá bom? Obviamente, se eu pego aqui um registro, minha alteração, a consulta corresponde ao registro que eu estou alterando, né? Quando eu pego ativos, é da versão que está ativa e assim por diante, tá? Mas, né, então, a gente está deixando aqui disponível a parte da consulta do cadastro para vocês. Nesse momento, né, nossa primeira entrega, por enquanto, ainda só em tela, né? A gente ainda não tem aqui a opção do download, né? Já existe a opção de vocês consultarem diversos registros por API, isso já existe desde o ano passado, né, anterior, né? Isso ano passado, início do ano passado. Agora a gente está colocando aqui na parte do portal e depois, né, faremos ali a parte para download, tá? Outra informação disponível aqui também, de todos os assuntos aqui para vocês acompanharem, né, é o histórico de validação. Isso também é uma consulta que já existia lá no sistema Galvo, né, em forma lá, inclusive, de relatório, que por enquanto a gente estava também só colocando na tela, né. Aqui, esta mensagem se refere ao nível, né, então, assim, eu tenho aqui um exemplo de um fundo que tem classes e subclasses, e o que ele me traz, né, quando a gente habilita aqui, né, é a relação, né, dos apontamentos efetuados ali, são para acompanhamento de vocês para compor, se quiser verificar o que foi apontado, então é sempre guardado todo o histórico dos apontamentos, né, que foi efetuado no processo de análise da Ambima, então aqui, né, mesmo que ocorra mais, né, de uma análise ali do registro, é gravado de cada, correspondente a cada processo ali, quando foi feito, quais foram ali, né, os campos apontados e os comentários apontados, então a gente também deixa aqui disponível a partir, né, dessa entrega, essa consulta aqui referente a todos os fundos para vocês. Tá? Aqui é histórico de status, a gente já tinha essa consulta, né, que ela permanece, aqui é o que mostra para vocês aqui toda, né, a visão, né, das etapas que esse registro passou, quando é que vocês começaram, quando é que vocês concluíram, quando foi analisar a Ambima, se a Ambima devolveu, quando devolveu, né, quando que voltou para a Ambima e assim por diante. Né? Então, aqui o histórico desse registro, pensando no fluxo, né, até que se seja encerrado e seja, né, aprovado e assim por diante. Tá? Então, né, se mostra aqui todas as etapas do processo de cadastro. Tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Posso prosseguir? Né? Boa tarde, tudo bom, Baceto? Uma dúvida, eu vi as abas e eu estou sentindo um pouco de falta da de transferência. Vai ter alguma aba específica para isso? Ou você vai falar Depois, mais tarde? depois terá, nesse momento, não temos ainda, né, a parte de transferência disponível, estamos em pessoas de administração, né? Sim, É, obrigado. a gente ainda vai ser criado, tá bom? Nessa entrega ainda não vai estar esse pacote, vai estar no próximo. Obrigado. Imagina, pois não, Genaro. Bom dia, Baceto, tudo bem? Bom dia, tudo bem você? Tô bem também. Baceto, você mostrou o campo sobre consulta e nas ações, e aí, por exemplo, esse campo de consulta, ele é como se fosse o campo de trilha lá do Galgo Legado? Por exemplo, ele vai trazer, porque lá na trilha do Galgo Legado, ele trazia as últimas alterações que eu fiz. Por exemplo, o campo estava essa informação aqui, mas na última alteração eu alterei para essa informação. Não, não é a trilha ainda, tá? A trilha ainda é uma Tá. entrega que a gente vai fazer posterior, tá? Ah, tá Lá ótimo. no legado eu tenho a trilha e também tinha o histórico, né, dos apontamentos. Aqui é só o histórico dos apontamentos que eu fiz Tá. ou aconselhou o cadastro como um todo. A trilha ainda vai ser uma Esse, entrega posterior, tá bom? tá, esse é só o histórico do apontamento. Tá perfeito, Isso, obrigada. exato. Imagina. Renata, Bom dia, Baceto, tudo bem? tudo bem e você? Tudo bem.
Eu perdi o comecinho da apresentação. Você já apresentou algum cronograma de quando vai ser Não, entregue? não. No final eu falo um pouquinho de datas, tá? Tá bom, então. No final, tá Tá bom? joia. Obrigada. Imagina. Não, Tiago. Bom dia, Baceto. Feliz Bom, 2026 aí para nós. Eu eu tô tenho com nós. duas perguntas. Você falou bem rápido ali do encerramento, que vai ser pelo portal agora. Quando for entregue o encerramento, vai ter um prazo para ser finalizado o encerramento do fundo? Porque hoje, como você disse, está sendo bem manual ainda e os prazos estão bem extensos. Pelo menos eu sinto essa dor aqui. Entrando no processo do, assim, né, hoje o prazo hoje está extenso, porque, de novo, né, como a gente não tem a funcionalidade, é um processo manual, a gente impacta tanto vocês no processo como a Ambima no manual, né? Entrando na funcionalidade no sistema, volta a ser como é o processo de sistema normal. Vocês registram aqui, já está disponível para a Ambima, entra num fluxo normal do processo, tá, né, da funcionalidade, tá bom? Né? Então, aí volta num ritmo ok, como os demais registros que encaminham a análise Lima entra no mesmo fluxo, tá? Beleza, certo. A outra pergunta é se com esse novo layout que está sendo implementado, se vai ter o feito e conferido igual era no legado antes daquela primeira atualização que vocês fizeram, que a gente Vai tinha sim. Vai Eu vou sim, né? inclusive, vai sim, vou até passar por isso, inclusive, um pouquinho mais à frente, tá? Mas vai, sim, estamos devolvendo aqui a parte de conferência, tá? Maravilha, obrigado. Nada. Pois não, Wellington. Bom dia, Baceto. Bom dia. Uma dúvida agora é com a tela de consulta de fundos ativos encerrados. A gente vai ter opção de exportar também essa relação? Nesse momento, não, tá? Né, nesse momento, está só na tela. A gente vai aí, numa próxima entrega, incluir essa questão da exportação, né? O que eu falei hoje, a exportação, para dizer que a gente tem é só pela API, que é né, já está disponível uma consulta pela API desde o início do ano passado, mas pelo portal não. Nesse momento, desse pacote de entrega, é só visual no portal, tá? A gente vai fazer um complemento depois aqui nessa parte, né, dos fundos ativos, ou encerrados que seja, colocando os filtros que possíveis e a opção da exportação, tá? Tá ótimo, obrigado. Dando prosseguimento aqui, eu vou só comentar um pouquinho aqui, agora da questão da inclusão, né, algumas mudanças aqui, tá? Eu não vou conseguir demonstrar hoje para vocês, a gente tinha comentado isso lá na última reunião ali de outubro, né, tem esse campo novo aqui, tipo de inclusão, eu ainda não consigo fazer demonstração, a gente vai voltar a fazer uma demonstração de mais algumas coisas para vocês, ainda um pouco para frente, tá? A gente está incluindo aqui no processo de inclusão de fundos, né, a opção da utilização aqui de uma ferramenta ali de IA para ajudar vocês no preenchimento. Então, aqui, temos aqui a inclusão manual padrão, ou seja, né, vocês preenchem o formulário inteiro, e vai ter uma segunda opção, e nesse caso, primeira coisa que vocês fazem é carregar o regulamento, e esta ferramenta vai fazer a leitura do regulamento e vai fazer um pré-preenchimento dos campos de acordo com o regulamento, deixando o formulário ali semi-pronto para vocês, tá? Não consigo demonstrar isso hoje, mas, de novo, isso vai estar disponível, a gente vai entregar também esse incremento aqui nesse processo de inclusão. Então, este campo, tipo de inclusão, se refere a essa opção de vocês. O manual é como é hoje, vocês digitam tudo, né? Ou pela opção da ferramenta, fazer um preenchimento para vocês. Aqui, nessa tela inicial, haveria a opção de vocês carregarem o regulamento e, né, aí o sistema faz essa primeira etapa para vocês e vocês concluem o processo, tá? O restante aqui continua normal, né? Categoria CVM, qual que é a estrutura do fundo. Em categoria, aqui a gente está entregando, né, uma coisa que a gente não tinha aqui, entregando todas as categorias, ou seja, a gente passa a tratar todos os fundos aqui no sistema Grau, inclusive os estruturados, né? Uma vez que isso aqui entre, né, em produção, a gente, né, deixa de fazer aquele cadastro simplificado que a gente tinha no passado, né, e passa a fazer um cadastro completo aqui para qualquer categoria de fundo, tá? Pegando aqui qualquer para dar exemplo, né? Aqui é apenas uma indicação, né, da seleção. Vocês preencherem aqui não quer dizer que quando vocês entram no formulário, isso para ajustar a categoria possa ser ajustada.
mas é porque como algumas categorias têm campos diferentes, quando vocês colocam aqui, eu já mostro um formulário relacionado, né, com a categoria. Basicamente, a gente está falando de FIP ou outros, né? Então, FIP tem um formulário parecido, creditório tem seus campos próprios, e assim para FIP, e assim por diante. Então, o preenchimento da categoria aqui fora é mais uma referência para eu já mostrar um formulário relacionado com aquela categoria, mas se vocês mudarem dentro, o formulário vai ser ajustado, obviamente, tá? Né? Se tem subclasses ou não, aqui é conforme, né, o fluxo que vocês estão preenchendo, tá? Né? Aqui internamente a gente não teve muita mudança, né, do que já era da tela de inclusão ou de alteração do cadastro, tá? O que a gente tem aqui, né, teve alguns visuais alterados e algumas cidades eu vou conseguir mostrar isso para vocês, inclusive, mas a gente mantém aqui a identificação, né, básica sempre aqui na parte superior, de acordo com o que a gente preenche, vocês vão identificando aqui. Um ponto, a gente teve alguns questionamentos de algumas casas aqui, já pensando numa mudança futura, tá? Deixa eu pegar aqui um exemplo para este caso aqui, só um minutinho. Só para vocês verificarem, tá? O CNPJ aqui já foi adequado ao padrão alfanumérico, só vai entrar lá, né, em junho, a gente sabe, né, formalmente, mas o sistema já foi aqui adequado para o padrão novo alfanumérico, tá? Então, a parte de fundos aqui, né, já está adaptada aqui para isso, adequada para este padrão. Ele já aceita, né, já faz aqui tudo o processo normal, tá bom? Deixa eu só fazer alguns exemplos aqui. Tá, beleza. A gente acabou colocando aqui, né, uma navegação para as próximas guias, porque algumas guias são longas, então para vocês não terem que ficar voltando toda vez, você pode navegar para a próxima guia, ou até, né, também ou voltar ao topo do formulário e assim por diante, tá? Mas uma facilidade para vocês ali para ajustar as telas, tá bom? Né? Como eu falei, apesar de ver daqui já uma classe preenchida, vocês podem, né, preencher aqui, né, ajustar se for o caso. Aqui tem uma notificação só, porque se você já preencher alguns campos, quando vocês vão na categoria, como eu falei, como tem campos específicos, o formulário vai se reajustar e vai, né, apresentado para os campos e assim por diante, tá? É apenas um comentário básico ali por conta dessa questão, né, mas não necessariamente muita, tá? Então, vocês podem alterar. E aqui, né, assim, como eu falei, não tivemos outras grandes mudanças daqui dentro da tela, a questão aqui de visual e assim por diante, de preenchimento e tudo mais, tá? Mantemos aqui mesmas lógicas, né, todos esses campos aqui. Obviamente vão ter mais campos aqui de novo, porque a gente incluiu, né, todas as categorias, inclusive dificuldades, então vocês vão ver, né, campos que são específicos de algumas categorias, né? Eu pego, por exemplo, aqui o perfil, eu tenho campos que são ligados a FIP, estão aqui desabilitados, eu tenho campos, né, relacionados com creditórios e assim por diante. Então, o formulário foi adequado, né, para ter todos os campos necessários ao cadastro. Tá? Baceto, Pois não? tem alguma relação desses novos campos que foram incluídos? Algum documento que a gente consiga identificar? A gente pode gerar e encaminhar para vocês. Não tem aqui pronta, mas a gente pode estar preparado aqui, né? Os campos que são específicos aqui, que não, né, são os campos para os fundos que não eram FIPs, mas a gente consegue gerar uma listinha e depois encaminhar para vocês. Perfeito, obrigado. Tá bom? Eles, como eu falei, né, ele já vai preenchendo aqui em cima, de acordo com que eles vão preenchendo o formulário, a parte de identificação, tá? E aqui ele continua, né? O processo normal, vocês podem salvar e depois continuar, então já veio aqui para a lista, né, de inclusões em andamento e assim por diante, tá? Esta atualização aqui de registros, né, para atualizar a lista, foi colocado também para uma atualização geral, como também por conta da opção que vocês vão ter de inclusão, né,
de forma automática, porque ele tem ali um tempo de processo. Então, vocês vão fazer uma inclusão, um regulamento, e o sistema vai ter um tempo de processo, ele vai ser listado aqui embaixo como pendente, vocês podem atualizar o status para ver quando está disponível para vocês concluírem, tá? Mas, como eu falei, a gente volta depois, mais à frente, né, mostrar isso para vocês ocorrendo, a gente marca uma nova data lá, tá bom? Bom, aí, como eu falei, nessa inclusão, alteração aqui nada muda, tem os registros de melhoramentos, de acordo com os status, a gente ampliou a lista de status, tá? Uma outra coisa que vocês não perdiam a visão, né? Então, quando vocês fazem lá na introdução, quando vocês acabam o registro, que então, por parte de vocês, ele some da lista, a gente incluiu todas as etapas, então, inclusive, quando está em análise alguma, vocês acompanham, ele continua aqui disponível o registro na lista, vocês continuam vendo. Vocês só conseguem fazer consulta, obviamente, né, porque a etapa do processo é da Anvima, mas a lista foi complementada com todos os registros em andamento, independente do status, tá? Vocês não perdem mais a visão dos registros, tá? Pois não, Tiago. Ô, Baceto, uma dúvida referente a isso, com essa nova visualização dos status. Atualmente, a gente não consegue ver o status, né, de quando a gente envia. E se por acaso o fundo tem algum evento próximo, a gente já envia sem saber o status. Com essa nova visualização, a gente vai ter que aguardar a finalização do que está em andamento ou a gente já vai poder fazer o envio, igual está sendo atualmente? Vocês podem fazer o envio como é atualmente, isso não é um problema, né? Você só não consegue, né, fazer mais de um processo que a gente chama aqui em elaboração, né, pelo mesmo registro. Você tem que concluir um para depois fazer outro, mas vocês vão Beleza. poder concluir, né? Tá? Certo. E aí vai ficar, né, assim, se você fizer dois, por exemplo, do mesmo fundo, vai ficar dois aqui aparecendo em análise, né? Não, Tá? beleza. E Se por um for aqui- enviado, ele estando em análise e a gente tendo outro evento próximo já fazendo e enviando, não tem problema. Vai seguir a ordem que chegou, que foi enviado, Exatamente. no caso. Beleza, show. Isso, exatamente, né? E por aqui, como eu falei, tem o conceito de status do status, você consegue ver, inclusive, a data que você mandou, se for o caso, né, para a televisão de quando foi, quando voltou, assim por diante. Mas, né, ali eu só dou a última data ali fora de quando aconteceu, né? Beleza, Na obrigado, lista, né, Baceto. a última data, imagina. Ô, Baceto, impressão minha ou ele tá gerando o código STI de forma automática agora? Porque eu lembro que quando a gente lançou lá nas primeiras versões, pra gente ter o STI mandar para vocês processarem, né, como se estivesse analisando o fundo, e só então teria o código STI. Isso foi alterado também? Não, não. O STI ele é gerado quando você finaliza a inclusão. Então, se você vê que aqui está em branco STI, tá? Eu comecei uma inclusão aqui, eu não tenho STI. Certo. O STI ele é sempre gerado quando você finaliza a inclusão. Quando você preencheu todo o formulário, finalizou, não deu um erro, ele concluiu, ele já gera o STI automaticamente. Você não tinha a visão do código porque ele sumia da sua lista. Agora, como a gente tem aqui a guia de ativos, e também ele vai continuar exibindo em análise, aí você já vai ver o código imediatamente ali. De toda a estrutura, inclusive, né? Você faz a consulta, você vai ver o STI da classe, da subclasse, se tiver, de tudo, tá? Ele sempre é gerado no final, né? Como ele saía da sua visão, aquele registro, você não tinha visão. Agora ele vai continuar aqui na sua visão, você vai conseguir consultar e ver os códigos gerados para a estrutura toda. Perfeito. Tá bom. É melhor. Obrigado. Imagina. Pois não, Carlos. Carlos, você quer perguntar algo? Ou comentar? Desculpa, estava com o microfone fechado. Pegando o gancho Tranquilo. dessa pergunta anterior que foi feita, se você envia um evento, por exemplo, de alteração de razão social, depois você envia um outro evento na sequência, que vão ficar dois eventos em análise, o segundo evento ele não vai contemplar provavelmente essa primeira alteração enviada. Como que fica essa situação? Ele contempla porque você só começa o segundo a partir da conclusão do primeiro, tá? Então, assim, você não consegue começar, né? Quando você altera aqui no registro, né? Está voltando aqui, tem uma lista mais completa. Quando você altera um registro aqui, na hora que você conclui que ele entra em
análise Ambima, quando você vai fazer o segundo, ele parte dessa versão que já foi encaminhada lá para análise. Então, você já alterou a razão social, ele parte desta versão com a razão já alterada. Ah, perfeito. Mesmo não tendo sido aprovada a primeira. Isso, então, o que a gente tem hoje, que aí é uma pendência de uma melhoria, é que se a Ambima devolver este registro, essa primeiro evento seu para alguma correção, aí sim o seu segundo evento está impactado, porque ele também teria que ser corrigido, tá? A gente está estudando aqui como fazer um processo depois para ajustar isso. Hoje eu não trato isso, tá? Então, assim, o Perfeito. risco dos eventos seguidos é a Ambima devolver o anterior para correção. A Ambima faz a análise na sequência do que vocês geram. É importante, né? Vocês devem fazer as alterações na ordem, né, cronológica, exatamente, assim por diante. A Ambima só consegue fazer as análises quando conclui, né, uma na sequência. Então, se ela devolveu para erros, ela não vai iniciar a segunda, né? Vocês têm que fazer a correção, devolver para a Ambima, encerrar o primeiro evento, para depois a Ambima iniciar a análise do segundo e assim por diante. Mas hoje a gente tem uma pendência do lado de vocês, que é, né, a devolução de um evento anterior. Automaticamente vocês vão ficar depois impactados no evento posterior já encaminhado. Tá? Tá certo? Independe do evento. Se for taxa de administração, por exemplo, encaminhei, ainda está em análise, eu posso pegar o próximo evento e já vai contemplar a alteração que eu fiz anteriormente, está em Sim, análise. sim, Só, isso só vale. vai ficar pendente se por acaso, como você disse, se for devolvido por alguma Exato. reavaliação, aí o segundo Isso, também vai ter que ser revisto. exatamente. Entendido. Obrigado. Nada. Pois não, Tiago. Referente a isso, Bacito, bela observação do Carlos, hoje, encerramento, a gente não, como eu disse anterior na última pergunta que eu fiz, quando é evento, a gente consegue mandar seguido. Porém, quando é encerramento, eu só consigo, vou precisar aguardar a finalização do evento, né? Isso, exato. O Maravilha. encerramento continua com essa regra, tá? Assim, já era assim, a gente está retomando o encerramento, ele vai continuar essa regra. Se você tentar lançar um encerramento que tem pendências anteriores, você não consegue registrar. Então, você vai ter que aguardar ser concluído, para aí você registrar o encerramento, tá? Beleza, obrigado. Permanece dessa forma, tá bom? Valeu. Beleza. Eu vou aqui mudar de usuário só para comentar para vocês também a questão da conferência que perguntaram. Então, eu vou dar aqui, fazer uma troca de usuário aqui. Tá? Segue esse usuário. Então, primeira coisa, né, a questão da conferência, ela foi desativada, né? Quando a gente deixou de ter a conferência faz tempo, então a gente vai ter que reativar nesses parâmetros, né? Isso é feito ali, né, pelos usuários master, então eu vou mostrar aqui isso no Galgo, mas, né, não sei se todos aqui presentes participaram também da conversa lá de outubro, a gente comentou que a gente vai ter uma mudança um pouco mais à frente, mostrando a integração com a RTM, que o acesso, né, vai ser ali unificado no Hub. Então, assim, eu vou mostrar agora. Pode ser que quando entre isso aqui em produção já tenha mudado e a gente vai fazer uma nova demonstração para vocês, como eu falei, também falando dessa mudança de acesso, tá? Mas, né, assim, se for no ambiente novo, depois, na demonstração nova, eu comento. Mas, como era no Galgo, é o que eu vou demonstrar aqui para vocês, né? A gente tem que... A partir do momento, né, que a gente implemente essa versão, para quem quiser usar conferência, tem que retomar aqui, ativar o processo, né, já que conferência é um parâmetro, ele é feito no cadastro da própria instituição, então o usuário master ali entra aqui na parte de cadastro da própria entidade, né? Seleciona aqui essa instituição, clica aqui em dados complementares, pega aqui a registrador, e aqui embaixo eu tenho a parte de aprovação, aqui feito conferido, né? Então, seleciono aqui registro de fundos e habilita a conferência aqui para ser incluir esse item e confirma, tá? Essa habilitação, ela é, né, imediata, ou seja, acabei de fazer, então para essa instituição aqui, né, cliente 002 aqui que eu estou usando de exemplo,
o próximo registro que eu fizer a partir deste momento, né, ele vai usar o fluxo de conferência. Se eu tivesse alguma coisa anteriormente feita, né, não estaria ali, né, não pediu conferência. Mas, por exemplo, né, eu fiz um registro, concluí, não conferi, mas foi para correção. Voltou para corrigir, lá para análise em Lima, quando eu corrigir agora, como eu tirei conferência, a correção já vai passar por conferência. Então, ele é imediato e vale para tudo daqui em diante, tá? Deixa eu entrar lá com o usuário, né, e mostrar então lá para vocês a partir da conferência. Então, né, para quem quiser utilizar, vai ter que reabilitar o processo, né, como eu mostrei aqui, tá? Ou talvez da forma nova, mas aí a gente volta a conversar. Tá? Agora, quem entrando com o usuário, né, parte de fundos, coisa, o nome do cartão 2175, registro. Eu vou usar aqui um exemplo de alteração para demonstrar a conferência, só para comentar outras coisas para vocês, tá? Porque até já tem aqui, né, um registro que está guardando correção de erros. Esses status, pessoal, só para, né, comentar aqui, quando tem, né, o M aqui, quer dizer que a gente chama aqui de mercado, ou seja, é um processo que está na etapa do administrador, né? Quando já foi para a etapa Ambima, né, é por isso que virou A. Então, assim, quando está guardando correção de erros, mas é A, quer dizer que são correções de erros de apontamentos que a Ambima fez na análise. Aguardando correção de erros com um M aqui do etapa mercado, nesse caso, então, é porque tem conferência, né? Então, está guardando correção de erros por conta de apontamentos da conferência, tá? Esse status se diferencia desta forma, tá? Deixa eu fazer aqui, buscar um fundo aqui para alteração, só para a gente, né, fazer alguns comentários, né, além da conferência, né, e também mais algumas coisas aqui, então vou usar a alteração para isso, tá? Então, busquei o fundo, confirmei, né? Que a gente tem o processo, né, normal de alteração, vocês alteram o que for, né, possível aqui, né? Se for necessário. Um comentário, né, também que é outro processo que hoje é manual, aqui para quem tem essa situação, com, né, o complemento de todos os tipos de fundos aqui, aquelas situações de transformação de fundos, né, que era FIF vira um estruturado ou vice-versa, né, a gente passa a atender aqui automaticamente no processo de alteração, né. Hoje também, nesses casos, era tudo por processo, vocês tinham que pedir pelo suporte, né, migrar para o Hub, voltar e assim por diante, quer dizer, isso encerra-se aqui, não precisa mais isso, mas vocês passam a alterar normalmente por aqui. Então, né, posso alterar aqui, né, para um fundo, né, de qualquer categoria sem nenhum problema, tá? Então, é outro ponto de processo, né, que deixa de ser necessário a partir dessa entrega, tá? E, deixa eu aqui para as mudanças aqui. Só ver aqui se está necessário, porque não mudei categoria, né? Tem vários campos aqui. Você puder estar aprovado, a função obrigatórios, para aqui alguns só para criar campos específicos aqui, né, por exemplo, então, deixa eu ter aqui.
Ok, não precisa alterar nada. Só carregar, não é? Documentos novos. Aqui, final, apatia. Vou finalizar aqui, só para ver se eu não esqueci nada. Se esquecer, ele vai apontar, obviamente, ali para as informações. Quando dá mudança de categoria, né, tem mais campos que ele ajusta lá em. Aqui, a licença, clicando no. Aqui, categoria. Aqui também. Aqui também. Eu faltei aqui que eu não percebi. Aqui, acho que é na faca. Aqui, deixa eu finalizar de novo aqui. Ok. Então, vocês aqui não entrou aqui como aguardando conferência, tá? Então, habilitei conferência, então, né? Como a gente falou, né? Volto a ficar aqui no processo de conferência agora, onde em segundos o usuário tem que fazer o processo, tá? Deixa eu só trocar aqui de guia, vou fazer aqui o acesso do segundo usuário. Então, aqui é a parte de alteração, agora de conferência, tá? Aí, além da questão de habilitar a conferência, tem uma outra, né, outro ponto que a gente também alterou aqui na usabilidade para vocês, que também era uma demanda antiga lá, que é, né, no caso das alterações, tá? A gente, para o conferente, a gente destaca as guias e os campos alterados para facilitar, né? Para quem vai conferir, saber o que foi mexido em relação ao registro anterior, tá? Então, a gente passa a mostrar, né, todos os campos ali alterados, tá, destacados aqui, para facilitar o processo, né, da conferência, tá? Então, assim, também para quando, assim como quando vocês, né, marcam uma correção, como já é hoje, no processo de análise lá, vocês marcam volta ao campo marcado, lá para o usuário ver qual campo marcado e comentário, mas para quem confere, né, então a gente destaca também ali todos os campos apontando o que ele alterou. Inclusive, se na correção eu alterar um outro campo, né, além dos campos marcados, também vai estar destacado. Então, sempre, né, vai ter o destaque dos campos alterados ali nesse processo para quem conferir, né, fazer o processo, tá? A conferência não mudou o ciclo, né? Vocês marcam os campos ali que precisam, incluem os comentários, né? Tem aqui no campo de evolução geral que vocês podem fazer, alguma orientação geral se for necessário, também faz parte ali do processo, né, da conferência. E vocês concluindo, ela vai, né, ali retomar, né, esse mesmo status. Voltar no mapa da novo. Voltar por aqui para talvez escute. Uma mulherzinha aqui. Aqui voltei e não conferi, né? Então, ele voltaria aqui com o status aguardando correção de erros, né? Então, ele fica no ciclo até que se aprove
E uma vez aprovado, daí sim ele vai para análise, tá? Então, tipo, retoma exatamente como era o fluxo de conferência anterior, né? Tá bom? Como visão geral, pessoal, do próximo da entrega que a gente vai fazer é isso. Alguma dúvida com relação a funcionalidades, algumas mudanças aqui, alguma coisa? Algo que eu não comentei aqui, vocês querem saber? Baceto, só uma pergunta com relação à trilha. Você falou que isso vai ser entregue posteriormente. Tem algum prazo aí Não, de uma data-alvo de entrega desse módulo? não tenho ainda não. De intriga não tenho ainda, tá? Assim, a gente grava tudo aquilo, obviamente, tudo isso, né, e colocar a construção disponível que não tem ainda visão de prazo, tá? Ok, obrigado. Então, só retomando, né, a gente entrega esse pacote aqui, né? Os menus vão ser organizados, a gente vai ficar todas as opções de fundos aqui, tá? Que a gente entregar para vocês, né? Para estar certinho aqui no colocar de fundos, né? A gente volta a marcar uma outra data para falar da inclusão aqui de forma, né, ali automática, para demonstrar para vocês como vai funcionar, tá? Então, até a gente abre o pacote, a gente volta a conversar sobre isso com vocês, tá bom? Nesse texto, né? Como eu falei, pode ser que a questão ali inicial, né, da parte ali de, né, ativar conferência, aquela parte, na verdade, que faz parte, né, do que a gente chama de galgo legado, que a gente entrou na outra reunião, né, que o galgo legado vai ser desativado e vai ser substituído pelo acesso pelo Hub Fundos. A gente também vai marcar uma demonstração para vocês sobre essa mudança, tá? Isso pode ser que ocorra casado ou não, tá? Em termos de data que vocês, né, estavam me perguntando, então, assim, esse pacote que eu estou demonstrando aqui, né, a data hoje ali, né, prevista para isso é 2 de fevereiro, ou seja, no mês de fevereiro a gente entra com esse pacote em produção, tá? Essa é a data para isso aqui. Daí, na sequência, a gente, né, vai fechar as datas das próximas entregas, que contempla coisas como a consulta completa do portal, né, exportar os dados, contempla o cadastro por API e mais, né, outros itens. Depois a gente divulga para vocês ali direitinho o próximo pacote com o conteúdo ali contemplado, mas ainda não tenho datas previstas de entrega, a gente volta a falar. Mas esta entrega aqui, né, a previsão que é de 2 de fevereiro está entrando em produção, tá? Alguma dúvida, pessoal? Comentários? Por exemplo. Então, pessoal, agradeço aí a participação de todos. A gente encaminha para vocês esta gravação aqui, dessa demonstração, para posteriormente, se precisar de algum esclarecimento posterior, vocês entram em contato, ficamos à disposição. Então, um bom dia a todos aí. Obrigada, Baceto. Bom Bom dia. dia. Obrigado. Obrigada, bom dia. Obrigado, Baceto. Bom dia. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. É uma pessoal.